Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí, e agora vamos bater um papo sobre entalpia de fenômenos físicos. E qual é a diferença entre um fenômeno físico ou um fenômeno químico? Bom, no fenômeno físico, que é o de nosso interesse, a gente vai ter mudanças de nível de energia sem que hajam mudanças na composição química da matéria. Agora, quando você tem um fenômeno físico, essa entalpia está relacionada a rompimento ou formações de ligações químicas, ok? Agora, seguindo adiante, vamos ver exemplos de como isso funciona. Se eu pegar água de uma temperatura x1 e vou para uma temperatura x2, eu tenho aqui um processo que ele é físico. Se eu pego a água de um estado líquido e levo para o estado gasoso, então isso também é um processo físico. Agora, se eu pego a água e transformo ela em hidrogênio e oxigênio, eu decompus, eu mudei a molécula, então aí eu tenho de fato um processo químico, beleza? Então, a gente já viu aí que eu posso pegar, por exemplo, a água, aquecer ela para fazer um café, eu posso resfriar ela, fazer um refrescão, e aí eu vou ter casos em que eu posso observar a evaporação da água para fazer o café ou a fusão do gelo no nosso refresco. Então a gente tem aí situações em que tem mudanças de fase. E as mudanças de fase, elas trazem para a gente rompimento ou formação de interações intermoleculares. Ok? Então, mudanças de fase está dentro do nosso estudo aí de entalpia de fenômenos físicos. Mas vamos começar com a parte sem mudança de fase, ok? Sem mudança de fase, essa entalpia vai ser calculada pelaquela formulazinha lá do calor, que é igual a mc ΔT, ou o famoso Q macete, tá? Onde m igual a massa, c o calor específico, ΔT variação de temperatura. E aí, para ser bem honesto, essa fórmula aqui é a que a gente vai usar com maior frequência para esse tipo de situação, ok? Embora a gente possa usar também essa outra fórmula aqui, onde Q é igual a Czão ΔT, e lembrando que o Czão ele pode ser usado como Cp ou Cv. O que é Cp e o que é Cv? Cp é capacidade calorífica a pressão constante, enquanto Cv é capacidade calorífica a volume constante. E o Czão ele é dado pelo produto entre o C e o M, beleza? Bom, na química é bem comum a gente usar Cp e Cv em base molar, tá? E aí a gente eventualmente vai chamar ele de CpM ou CVM. E existe uma relação entre o CpM e o CVM. O CpM menos o CvM vai dar igual ao R, que é a constante universal dos gases. Tá bom? Isso aí que é uma relação bem útil em alguns momentos, mas via de regra a gente pode usar ela com frequência. Agora, Cp vezes o ΔT vai dar para a gente sempre o ΔH de um processo. E, no entanto, Cv vezes ΔT não dá ΔH, dá o ΔU. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nem sempre vai dar para a gente o ΔH de cara, a gente vai ter que achar o ΔU e depois trabalhar para chegar efetivamente no ΔH. Agora, vamos ver os exemplos típicos desse tipo de situação, dos nossos problemas, ok? Então, eu tenho aqui uma amostra de água, que ela foi aquecida de 300 a 50 graus, e eu quero ver qual é a variação de entalpia desse processo. Então, olha só, nesse caso eu não tenho variação da pressão, eu não vou, porque aquecer a água, a pressão atmosférica vai mudar, a menos que o processo dissesse que houvesse uma variação de pressão ao longo do processo, não houve. A água a 30 graus ela é líquida e a 50 graus também, então a variação de volume deve ser praticamente nula. Então, a gente tem aí uma situação em que ΔH, lembrando que ΔH é igual a ΔU mais P∆V, como a gente tem que o produto aqui P∆V vai ser igual a zero, a gente vai ter que ΔH igual a ΔU, ou seja, ΔH igual a Q. E a gente pode usar a fórmula Q igual a mc ΔT para o ΔH. Então, fazendo, a gente vai ver que esse trabalho vai dar, essa entalpia vai dar 4.000 calorias, ok? Tinha um valor aqui em joule, mas estava errado, passando para caloria, beleza? Então, vamos lá. Seguindo adiante, a gente viu, agora a gente viu sem mudança de fase, agora a gente vai ver com mudança de fase. E com mudança de fase tem que tomar cuidado em alguns detalhes. Primeiro, a gente tem processos em que a gente pode ter lá escrito a mudança de sólido para líquido. Esse processo nós chamamos de fusão. E a gente tem uma entalpia de fusão, ok? E a entalpia de fusão ela vai ter um determinado valor, que depende do material, e depende também da unidade. Uma das unidades possíveis é a energia por mol. Também tem a possibilidade de ser apresentado como energia por massa, eu tenho que estar sempre de olho em qual unidade vai aparecer, ok? E eu tenho a solidificação, que é o processo contrário, é o líquido virando sólido. E aí, como o processo é ao contrário, você vai ver que existe uma relação entre o ΔH de fusão e o ΔH de solidificação, que um é o oposto do outro, ok? A mesma coisa para o processo de líquido virando gás ou do gás virando líquido, tá? Os ΔH de um são opostos do outro. E, de novo, a gente tem que tomar cuidado com as unidades que vão aparecer quando a gente está trabalhando com um ou com outro no nosso problema. Beleza? Agora, vamos ver um exemplo de como que a gente vai resolver isso? Peguei ali 200 gramas de água que foram aquecidos de 80 graus até 100 graus. E depois, após a ebulição da substância, verificou-se que 50 gramas evaporaram. A gente tem que determinar o ΔH desse processo. E aí eu tenho o calor específico da água,
tem o calor latente da água e vamos ver o que a gente vai fazer. Então pensa comigo aqui, vamos tampar um pouquinho o exercício e aparecer com um gráfico. A gente tem aqui a água, né? A gente tem aqui o estado sólido, aqui o estado líquido e aqui em cima seria o estado gasoso. Vamos botar aqui a gente tem gás, tá bom? Então a gente começou com a água no estado líquido a uma determinada temperatura e eu estou aquecendo ela. Então tem uma região aqui, ó, que é a parte onde a gente tem o calor, onde tem variação de temperatura. E aí depois eu tenho parte dessa água que chegou nessa temperatura de ebulição, chegou a um ponto de temperatura constante, e aqui nesse ponto de temperatura constante a gente vai ter o aquecimento também, que vai levar à mudança de fase. E aí a gente vai usar uma fórmula para essa parte onde tem mudança de temperatura, que é o Q igual a mc delta T, ok? E outra fórmula para a parte onde não tem variação de temperatura, mas sim mudança de fase. Então vamos aplicar. Então, a primeira etapa é a parte onde tem mudança de fase. Eu tenho a água, né? Vamos passar pelo Q igual a mc delta T. Eu tenho lá 200 gramas de água, o C igual a 1, que é a capacidade calorífica, o calor específico da água, e 20, que é a mudança de temperatura, de 100 graus para 80 graus. Então, Q igual a mc delta T, fazendo essa continha aí, eu vou ter 40.000 calorias sendo trocadas com a água para a mudança de temperatura. Só que não houve só isso, né? Houve também a parte em que há a mudança de estado físico. E a mudança de estado físico a gente vai ver pelo Q igual a mCl, onde Cl é o calor latente da água de vaporização. Está aqui o valor. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o calor vai ser igual a 50 gramas, não 200, mas só 50, só a parte que de fato evaporou, vezes 540, eu vou ter 2.700 calorias, né, sendo fornecidas para a água. E aí é importante botar o sinal positivo, a gente destacar que, bom, esse processo ele é endotérmico, né? Você tem que ceder calor para a água para ela evaporar. E aí, se a gente for calcular, a gente vai ter uma entalpia total de 31.000 calorias. Ok? Bom, é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.